Bem-vindo ao Ponte de Comando. Não se esqueçam de deixar o seu like e comentário. A Ponte de Comando se fortalece com cada um de vocês. Olá, tripulantes, tudo bem? Aqui é o JC, esse é meu amigo Bruno. Olá, bem-vindos ao Ponte de Comando, seu canal de jornada nas estrelas, ficção científica e temas afins. E hoje a gente vai conversar sobre o 20º episódio, a gente vai falar sobre a alternativa, The Alternative. Então, antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever no canal, curta, compartilha. Lembrando que o vídeo ele vai ter spoilers, tanto o meu trabalho como escritor, quanto o trabalho do Bruno como músico, os links vão estar embaixo na descrição do vídeo. Também os links, tanto para nossas redes sociais, quanto para o Spotify do grupo, ok? Vamos lá, Bruno, então, sobre o que é o episódio de hoje. Apesar de que antes disso, como sempre, a gente comenta sobre as notícias da semana, né? É verdade. Como a gente teve um hiato um tanto quanto grande entre as gravações do último episódio e desse, algumas coisas, elas acabaram se acumulando. Primeiro, que acho que é mais importante pra gente que é fã de jornada, morreu a Jeri Taylor. Bruno, quem que é Jeri Taylor, para quem tá assistindo a gente? Jeri Taylor. Cabeça, ela é a... É a de nova geração, né? Isso, Jeri Taylor era a produtora de Next Generation. Isso. Ela fez a produção de um todo de Next Generation e ela nos deixou essa semana. Então, nossos pêsames à família da Jeri. Ela também, além de ser produtora, ela também foi roteirista, contribuiu bastante para a franquia, principalmente para Next Generation, que no começo não tinha muita visualização, o pessoal não botava muita fé em Next Generation. E hoje, observando assim, o contexto, eu fico imaginando por quê. Next Generation, com certeza, estava muito à frente, não só da série clássica, mas de muita série de ficção científica à época. É um tanto quanto perturbador que as pessoas, na época, tenham pensado que Next Generation não era um sucessor espiritual muito à altura, ou que não tenha sido bem planejado. Next Generation era gigante. Mesmo ao primeiro episódio, já era uma série que, batendo os olhos, você considerava que ela era enorme. Não era como se ela tivesse sido feita pelas coxas. Não. Next Generation foi uma boa série. Eu fico pensando por que as pessoas não tomaram todo preconceito com ela no começo. De qualquer forma, fora Jeri Taylor, também morreu Maguila. Para quem é mais antigo, deve ter acompanhado a trajetória esportiva do Maguila. Ele faleceu porque ele acabou adquirindo uma patologia que é referente à pancada craniana. Outros lutadores também falecem da mesma coisa. Eu não sou oncologista, não sei explicar para vocês como funciona, mas fica aqui só os respeitos. Na verdade, o que eu conheço do Maguila, eu conheci ele por uma pegadinha do Gugu, em que era o Bom Dia, acho que era Bom Dia com o Gugu, que o ET e o parceiro dele iam dar bons dias para... E aí anos 90, o Maguila tava com 38 embaixo do travesseiro. Momentos clássicos da televisão brasileira. Então, a patologia do Maguila, né, tem as lesões neurológicas, né, por conta da pancada na cabeça. Eles chamavam até antigamente de demência pugilística, né, em que isso afetava a cognição do atleta, né. O cara tomava um nocaute e isso ia machucando, né, ele por dentro. Né? E o Maguila, ele sofreu disso por muito tempo, né, mas ele ficou presente na televisão, né. Ele também participava do show do Tom, teve aparições no Ratinho, no Gugu. E assim, ele quando era um atleta, cara, carreira fantástica. E uma outra observação do Maguila é que, não sei quem conhece o desenho Maguila Gorila, da Hanna-Barbera, o Maguila era tão grandalhão quanto o Maguila Gorila, por isso que ele recebia essa alcunha de Maguila. Né? Ele era muito grande, né? Então, um atleta aí, fica aí nossa homenagem a ele. Fora eles, saiu essa semana a confirmação de que várias produções de ficção científica vão ganhar umas continuações.
Entre elas, Ridley Scott volta para dirigir um novo filme do Alien. Eu não sei se vocês se recordam, aqui no canal a gente tem um vídeo sobre Alien Romulus, e aí nesse vídeo eu expliquei que Ridley Scott é a pior coisa que aconteceu para a franquia desde o primeiro. E eu acho que eu não lembro se eu cheguei a comentar, mas talvez sim, que eu tinha absoluta certeza de que quando Alien Romulus se provasse um sucesso, Ridley Scott ia chutar o Fede Álvares da direção e ele ia assumir, porque o Ridley Scott é esse tipo de cara. Tal qual, eu não estava errado, ele fez exatamente isso. Ele viu que Alien Romulus foi um sucesso, então ele volta para dirigir o próximo. Enfim, e assim, eu não me surpreenderia nada se esse novo filme fosse horroroso, como eu acredito que vai ser. De novo, vou ser bem honesto. Hoje vocês vão ver que eu tô com sangue nos olhos. E isso aqui é uma das razões. Ridley Scott não tem mais nenhuma intenção de dirigir um filme bom de Alien. Ele quer fazer uma produção egocentrista dele mesmo. E vocês podem ter absoluta certeza de que o próximo filme de Alien que for dirigido por ele vai ser uma bagunça. Vai ser uma bagunça. Ele vai fazer a mesma coisa que ele fez em Alien Covenant. Ele vai trazer histórias sobre robôs flautistas e coisas assim que ninguém quer ver. Ridley Scott não tá nem aí. Ridley Scott não tá nem aí pro xenomorfo. Ele tá nem aí pro xenomorfo. Enfim. É outra visão. Outra coisa que me deixou frustradíssimo na verdade, olha só. Lançaram a ideia de que vão vir mais 2 novos filmes do Predador. O primeiro é o Predador Badlands, que pelo que eu entendi vai se passar na Segunda Guerra Mundial. Ideia muito boa. Isso aqui é certo. Porque o que eu quero ver do Predador é isso mesmo. Eu quero ver o Predador em várias épocas. Eu quero ver ele no futuro. Eu quero ver ele no Japão. Eu quero ver ele no Brasil. Eu quero ver ele no México. Eu quero ver ele no Canadá. Eu quero ver o Predador lutando por aí. O último filme que lançou dele, que mostra lá na época da Guerra Franco-Indígena nos Estados Unidos, boa. Na época da colonização, foi fantástico. Ótimo. Incrível. Assim, não vou falar de 1000 porque o filme tem alguns erros técnicos, mas o filme é excelente. Agora, vai lançar tem um novo projeto surpresa de Predador vindo aí. Eu aposto a minha bandana que o novo projeto surpresa é Alien vs Predador. E, cara, isso vai ser muito ruim. Alien vs Predador é uma ideia que não funciona mais. Alien vs Predador é uma ideia, assim, horrível. Ela não deveria ter ido pro cinema, assim, embora eu tenha certa nostalgia pelo primeiro, ela não deveria ter ido pro cinema nem no primeiro. Quanto mais no próximo. O 2, ele não é um filme por si só que ele é ruim. Ele é um filme cheio de boas intenções, mas com uma produção muito ruim. O roteiro do 2 não é ruim. Ele é um filme legal, só que ele não teve orçamento. Pra mim, ele é um filme legal pra você ir no cinema. É aquela experiência, eu quero ver um monte de explosão, sangue e ação gratuita no cinema, com pipoca e Coca-Cola. Mas os dois filmes de Alien vs Predador não são ruins. Não. O problema é que o primeiro é um filme que por si só não precisava de continuação, e o segundo é um filme que foi feito cheio de boas intenções, mas com a produção, com dinheiro eu não sei se eles não tinham grana, não sei quanto eles gastaram para fazer esse filme, mas que foi um filme muito apressado, que tinha ideia demais e acabou se confundindo, e o filme era muito escuro. Enfim, qualquer hora a gente bate um debate sobre esse filme, porque ao contrário da maioria, eu gosto bastante dele. E o último, embora não precisa de outro Alien vs Predador, mas eu tô sentindo o cheiro de que os caras vão meter essa daí. A última notícia é que, infelizmente, o reboot de Highlander foi adiado. O reboot de Highlander era uma coisa necessária. Eu gosto muito do primeiro Highlander. O problema é que o final do primeiro filme é horroroso. Depois a resolução nossa, cara. Eu e o Brunão, a gente já entrou no debate sobre isso uma vez, sobre o final de Highlander. Aquele final, com ele arrumando uma outra esposa, pra mim tinha nada a ver. Nossa, cara. E depois as continuações trouxeram os ETs, também não tinha nada a ver. Depois de Guerreiro Imortal de Espada pra alienígena. Vixe, foi uma confusão. Mas enfim. Não, nossa, cara. Meu Deus. Enfim. O Highlander virou um Saiyajin, entendeu? O Highlander virou um Saiyajin. Isso não é nem o problema. O problema é que, assim, toda a história do personagem é descartada no final, quando eles resolvem dar uma nova esposa pra ele. Assim, ignora que o cara já viveu 400 anos. Enfim, morreu. Nossa, cara. Enfim. Bom, mas, Brunão,
voltando agora pro nosso vídeo, Bruno, qual que é a sinopse do episódio de hoje? Bom, a sinopse do episódio de hoje, né? Esse é o episódio Fator Alternativo, na tradução em português, né? O 20º que a gente está fazendo as reviews aqui da série clássica, né? Ele foi exibido no dia 30 de março de 1967, já no final da primeira temporada, né? Mas na produção ele está como 20º, né? Ele foi dirigido pelo George Oswald, né? E ele foi escrito pelo Don Ingalls, né? Na sinopse se passa na data estelar 30.87.6 e a Enterprise, né, ela está fazendo uma avaliação, uma sondagem do planeta que em tese estava desabitado e de repente, né, enquanto eles estavam com os sensores ligados, o Spock identifica uma inexistência da matéria em todo o quadrante. Isso foi por um momento muito rápido e não tem nenhuma explicação, né? É como se tudo que existisse deixasse de existir por um instante, né? E aí aparece uma forma de vida, né? E já vem um alerta da Frota Estelar para todo o setor, avisando que alguma coisa aconteceu de grave. O Kirk vai descer com a tripulação para investigar, e lá eles vão encontrar um humanoide, que é o Lazarus, né? Bom, o plot é isso. A gente vai ter muita coisa aqui para falar, eu acredito, né? Mas vamos passo a passo, né? Mais um mistério aí para início. É isso aí. Vamos lá, então. Como o Brunão já comentou, a Enterprise está fazendo pesquisa. Eles estão em algum lugar do quadrante quando acontece a pulsação cósmica. Eles chamam de piscadela, mas eu acho pulsação um termo mais bacana. Porque piscadela, eu não sei, eu não comprei muito essa ideia. Foi como se fosse, na verdade, o efeito foi um pisco, né? O efeito é um pisco. É um pisco. A realidade piscou por alguns instantes. Quando a realidade pisca, e eles descobrem um novo indivíduo, o Kirk manda um grupo de descida para verificar o que é esse novo indivíduo, porque o próprio Spock falou para ele. Ele pergunta para o Spock que pode ser uma ameaça? Sim, pode ser uma ameaça. Se ele consegue piscar toda a existência na galáxia, então, porque eles falam, depois eles comentam até que foi na galáxia inteira, apesar de que isso é um tanto quanto exagerado, baseado na própria franquia, que estava no começo. Mas se a gente for pensar sobre a própria franquia, isso aqui é muito exagerado. Para quem não acompanha muito Jornadas, não entende muito de lore de Jornadas, a galáxia de Jornadas, assim como na nossa também, ela é um corpo celeste de dimensões inimagináveis. Então, o mais longe que a Federação já foi para o quadrante Delta, para o quadrante Gama, e eles só chegaram no quadrante Gama por causa da fenda espacial em Bajor. O quadrante Gama, que é o ponto mais distante da galáxia, fica a 90 milhões de anos-luz da Estação Espacial 9. Ele está mais distante da Estação Espacial 9 do que o quadrante Delta, onde a Voyager foi. Então, a ideia de se pensar que um fenômeno desse moveu toda a galáxia é um tanto quanto grande demais. Eles começaram toda a galáxia piscou. Vamos entender, então, como, baseado na lore, que o que aconteceu foi uma piscadela nos setores da Federação, que, para mim, é o mais... Acho que para a gente é o mais aceitável, assim. É o mais plausível, então. Não que a gente esteja tentando reescrever a história, tá? Mas é baseado só no que a gente conhece de Jornadas como um todo. Então, o Spock, junto com o Kirk, desce para esse planeta, para eles verificarem que indivíduo é esse que conseguiu fazer esse fenômeno, essa anomalia espacial tão bizarra. E chegando lá, eles conhecem o Lazarus. Antes da gente falar do Lazarus, Bruno, você quer comentar alguma coisa sobre esse começo? Assim, eu gostei de eles deixar uma coisa tão poderosa aparecer. E esse episódio ele vai tratar de um tema que vai ser tratado lá na frente, né? Que é a questão de universo paralelo, matéria e antimatéria. Tem muito Tecnobabble dentro desse episódio Fator Alternativo que dava todos os elementos para ser uma grande história, né? Porém, a gente vai ver que a coisa aqui não vai ser tão ideal quanto a gente gostaria, né? Esse é meu primeiro ponto a deixar claro aqui, né? E poderia ter sido incrível, mas foi mais ou menos meia bomba. Mas um passo de cada vez. O Lázaro, né?
novo É o Lázaro. indivíduo aí pra história. Não tinha ninguém no planeta e de repente tem um humano lá embaixo. Exatamente. E o Lázaro, ele é interpretado pelo ator Robert Brown, mas não seria por ele, tá? Ele seria interpretado pelo John Drew Barrymore, que ele é o pai da Drew Barrymore. O problema é que esse Capial, ele não apareceu para gravação. E como ele não apareceu, ele deu um caô. E ele não apareceu e ele deixou todo mundo tão puto com ele não ter aparecido que entraram com um processo contra ele na Guilda dos Atores e ele ficou suspenso de poder atuar durante 6 meses por conta desse processo. Para largar de ser otário, né? Todos nós somos grandinhos, temos que honrar nossos compromissos. Se você se compromete a você fazer uma coisa, você tem que estar lá. O cara se compromete a fazer a gravação, assina o contrato e some. Apesar de que eu não pesquisei para saber por que o John Barrymore não foi. Não sei se ele não foi porque não quis. Não fala. Não sei se ele não foi porque não quis ou se ele não foi porque por motivo de força maior. Enfim, de qualquer forma ele não apareceu. E a gente vai entender que o Barrymore não ter ido muda algumas coisas, porque o roteiro desse episódio, eu vou ser bem honesto, assim como eu sou honesto com todos os episódios quando a gente começa. Sobre o que eu acho do episódio em si. Eu acho que o Bruno hoje deixou muito claro a opinião dele sobre o episódio em si, então eu vou deixar a minha. Eu não gostei desse episódio, tá? Vocês vão entender conforme for passando o porquê. E eu acho que esse episódio se tornou tão ingostável porque o roteiro dele mudou. O roteiro dele era uma coisa, e aí o Barrymore não apareceu, e aí eles mudaram o roteiro, enfim. Enfim, a gente sabe que em jornadas, principalmente na série clássica, quando se muda o roteiro, as coisas têm a tendência a ir tobogã abaixo. E foi o que aconteceu aqui. Mas, enfim. Como o Barrymore não apareceu e eles tiveram que esperar, quando eles escalaram outro ator, as filmagens tiveram que ser mais apertadas, tiveram que ser corridas, mudanças foram feitas, todo mundo reclamou, enfim. Bom, eles descem para o planeta, e lá no planeta eles conhecem o Lázaro, que é esse que eu apelidei o Lázaro de mendigo do espaço. Porque eu chamei ele de coiote na jornada. Eu apelidei ele de... ele parece o coiote. Vocês vão entender por quê. Ele é um mendigo do espaço. Ele é um cara usando roupa surrada, com barbão. Mendigo do espaço foi ótimo. E a primeira vez que encontram ele, ele tá gritando igual um louco da Praça da Sé. E ele acaba caindo... ou insira aqui a sua localidade da cidade onde você mora. E ele cai de cima de uma pedra. Na verdade, antes de cair, ele parece que ele tá lutando com alguém e a gente vê a piscadela. Eu acho que é a coisa mais legal do episódio, que é essa mudança de perspectiva, que do nada começa uma briga entre ele e um ser celestial, que as luzes ficam piscando, aparecem as estrelas. Esse efeito é usado nas cenas em que tem a união de universos, que vocês vão entender. É a coisa mais bacana desse episódio. Mas ele tá lutando contra essa entidade e aí ele dá um grito e ele cai igual o coiote. Tem até o grito de fundo de desenho animado. Cai. Deus do céu, velho. Nossa Senhora. Esse episódio, o que você quer falar sobre o Lázaro? Esse episódio é o que eu tenho a lembrança de ter sido o primeiro que eu assisti quando era criança. Deve ter uns 6, 5 anos de idade, né? E eu assisti esse episódio na Tarde Maior, em 1997, pela Record. Quando eu assisti, eu não entendi nada, né? Hoje em dia eu já consigo compreender o que eles quiseram passar, né? Mesmo com os defeitos, né? Mas assim, o Lázaro, ele dá a impressão de ser uma vítima, né? Por isso que ele tá ali maltrapilho, rasgado, cheio de poeira, machucado. E aí eles vão levar ele de volta pra nave, né? Eles vão levar ele de volta para a nave, né? E aí começa tudo a dar errado, né? É isso aí. E aí eles levam ele para a nave. No roteiro, como eu falei para vocês anteriormente, a ideia do roteiro era diferente. Entre uma das ideias diferentes do roteiro está uma nova personagem que ela entra agora, que talvez ela nem volte depois. Talvez ela tenha sido só nesse episódio. Que é a senhorita... Masters. Tenente Masters. Charlene Masters, que é uma nova tenente. E a ideia original era que o Lázaro se apaixonasse por ela
e ela acabasse se apaixonando por ele, ela já tivesse um companheiro e isso gerasse uma crise. Eu dou graças a Deus que essa ideia foi descartada. Porque se esse episódio foi essa bagunça, com pouca ideia, imagina se eles colocassem triângulo amoroso aqui no meio. Roddenberry gostou, né, Nem disso, né? Ele já tinha o Space Seed na cabeça, né? Então já... Não, isso aqui vai ficar muito clichê, né? Exatamente. Então já tiraram essa ideia. Mas eu gostei essa ideia aqui de ver a Masters. Não. Porque assim, a gente tem como representante étnico, né? Principalmente nos Estados Unidos, no meio da luta dos direitos civis, somente a Nichelle Nichols ali, né? E poucas aparições coadjuvantes. Nesse caso aí, eles colocaram mais um personagem que poderia ter sido aproveitado mais vezes. A gente teve o Bulma e agora a gente tem a Masters, né? E ela tá na engenharia, embora o uniforme dela esteja azul, né? Não é vermelho, mas tudo bem, né? Aí eu gostei da participação, uma lembrança, mais um toque aí sutil aí no público americano do posicionamento de jornada quanto aos direitos civis e igualdade das pessoas. Exatamente. E aí o Lazarus é levado de volta para a Enterprise e lá ele conta a história dele. Ele fala que ele está perseguindo uma criatura que devastou o mundo dele, que é um monstro horrível, demoníaco e assustador, um destruidor de mundos que é da pior espécie que precisa ser caçado. O problema disso é que o mendigo do espaço, ele não fala coisa com coisa. Assim, ele não se faz entender. E para qualquer um que observe de fora, isso aqui não faz o menor sentido. As palavras dele não fazem sentido. Ele não se dá o trabalho de explicar o porquê um bicho esquizofrênico, né? Não sei se você percebeu. Ele tá numa situação ali que depois o Spock vai citar, né? Loucura não precisa de nenhum motivo, né? Mas tem objetivo. Então, assim, tá na cara que o Lazarus, né? Ele tem algum problema na cabeça dele, né? Muito sério, né? Ele tá afetado, né? E isso fica claro nas falas dele. Ele não explica os motivos, quem que tá perseguindo ele, o que ele quer fazer, quem ele quer caçar, por quê. Ele não explica nada. Ele surta nada. Ele surta toda hora, né? Foi da hora. O que eu mais ouvi o Lázaro fazer esse episódio foi gritar. Ele só grita. Chega uma hora que, assim, real, para os trackers que estão assistindo, chega uma hora que você começa a ficar nervoso, porque só o que ele faz nesse episódio é gritar. Ele grita muito, e a culpa não é do ator, porque no final o ator tem uma participação mais moderada, e ele é um bom ator, ele não é um ator ruim. Ele consegue fazer uma participação mais moderada. Então, obrigaram ele a fazer esse personagem escandaloso. Ele parece um daqueles personagens de anime, tipo o Asta, de Black Clover, que não consegue falar conversando com uma pessoa normal, que tem que ficar gritando. Enfim. Eu acho que isso tem mais culpa daquilo que você falou, dos caras ter rabiscado o roteiro, tesourado algumas coisas. E o cara chegou, tipo, um dia antes da gravação, pelo que eu descobri, e deram pra ele, ó, tá aqui o roteiro, decora as falas e vai com Deus. Então eu acho que ele tirou a água da pedra. Pra mim, como um personagem desequilibrado, ele conseguiu fazer um bom trabalho. Nessa parte, sim. Mas na parte do outro Lazarus, que é o Lazarus A e o Lazarus B, a gente vai descobrir. O Lazarus mais são, mais racional, ele não foi tão bem, eu acho. Bom, enquanto eles interrogam o Lazarus, ele acaba tendo um conflito, um pouco depois de ser interrogado, de ser deixado sozinho, ele tem um conflito interno que volta aquele efeito maneirão, das estrelas piscando, de tudo girando, e aí parece que ele muda de personalidade. Ele está, obviamente, em conflito com alguma coisa. E, de novo, os efeitos são mais legais desse episódio, disparado. Os efeitos são muito... Bom, como eu estava dizendo, nesse efeito especial, ele mostra uma filmagem negativa, né? E para quem é mais da velha guarda, conhece como era a fotografia por filmes antes das câmeras digitais, a gente tinha um processo de revelação. E o filme, ele era uma imagem, antes de estar revelada, a gente chamava ela de negativo. E nesse episódio, eles escolheram esse tom negativo da filmagem para representar o universo negativo. E as estrelas ficarem semi-transparentes é justamente para mostrar que o planeta passou por um processo de inexistência momentânea. Por isso que fica semi-transparente o fundo. Então, se o planeta desaparece, sobra as estrelas, as galáxias. Então, por isso que eles usaram esse tom artístico dessa forma, né?
Muito bom. Bom, e dando continuidade, o Lazarus informa então para o Kirk, entre aspas, que a criatura que ele está perseguindo está no planeta. E o Kirk monta um grupo de pesquisa e desce para o planeta junto com o Lazarus para eles conseguirem encontrar essa criatura e entender exatamente o que está acontecendo. Uma coisa que a gente ainda não mencionou é a atuação do Shatner aqui. O Shatner, obviamente, está mais perdido que cego em tiroteio no Rio de Janeiro. E, assim, ele não faz... De verdade, assim, sendo bem honesto com vocês, o Shatner não faz a menor ideia do que está acontecendo. Ele tá perdidaço. Dá para ver na cara dele, assim, que ele não entendeu nada do roteiro. Então, ele só tá lá. Ele só tá lá. Assim, top menos 10 atuações do Shatner. Em que isso se confirma quando o Lazarus pergunta para o Kirk: você compreendeu o que aconteceu? Aí ele fala, em parte. Ali ele falou em parte, sinceramente. Shatner tá perdidaço. Tá perdidaço. Assim, de verdade. Eu acho que a primeira vez que eu vi o William Shatner foi em outro planeta, literalmente, cara. Sim, porém, agora falando do Kirk, desse momento no episódio, o Kirk ele recebe, né, um aviso da Frota Estelar também, depois que eles vão no planeta e não acham nada, e aí o Comodoro ele avisa para ele que eles estão por conta própria, né, que eles têm que descobrir, e eles acham que é uma invasão, né, que alguma coisa pode invadir, uma arma perigosa para a Federação, e aí a Frota Estelar vai evacuar todo o setor e deixar somente a Enterprise lá para tentar resolver, ou pelo menos ganhar tempo para eles tentar resolver depois. Eles vão ser a isca. Né? Nesse ponto eu gostei do Kirk como capitão, não do Shatner como ator, mas o personagem James Kirk, ele aqui é mais uma vez mostrando que ele assume as broncas mais difíceis, né? E nesse caso não é um problema só de um setor, é um problema meio que galáctico, né? O quadrante inteiro, né? Um negócio bem sério. É que assim, eu acho que o Kirk comete os mesmos erros que ele cometia lá atrás, quando a gente falou sobre os outros, mas a gente já vai chegar neles aí. Mas enquanto eles estão lá no planeta, antes disso aí acontecer, na verdade, quando eles estão lá no planeta, o Lazarus acaba em conflito com a criatura galáctica de novo, e eles acabam se batendo, e o Lazarus cai da pedra uma segunda vez. Vocês vão ver isso acontecer muito aqui. O Lazarus tem uma tara por se jogar de cima de um rochedo. Porque toda vez que eles vão pro planeta... Mais uma assim, vez o coiote caiu do penhasco. Uma vez que isso acontece no começo, ok, é impactante, eu confesso. Eu fiquei impactado. O cara caindo com o grito do coiote, pra mim foi aterrador. Caramba! Cai a segunda vez, eu achei que ele era meio burro. Porque, duas vezes, lá na frente ele cai a terceira. Aí, meu amigo, você quer se matar, velho? Na moral. Enfim. Mas, enfim, ele cai a segunda vez. E aí, agora, ele é levado de volta pra enfermaria outra vez. E lá na enfermaria tem um momento trapalhões. Porque quando o Lazarus caiu, é complicado de explicar isso, porque ele é muito bizarro. O Kirk e o McCoy obviamente não estão na mesma sintonia nesse episódio. Eles, obviamente, estão em galáxias diferentes, assim. Sim. E se eu não me engano, é nessa parte até que o McCoy fala pro Kirk, mas você tem que entender que ele bateu a cabeça, tinha uma cicatriz, eu virei e a cicatriz tinha sumido. E aí o Kirk não acredita, isso não acontece. Agora eu te pergunto, por que você tem um médico na sua nave se o verdadeiro médico que dá o diagnóstico é você? E é um alienígena que está na sua nave, né? Que o Lazarus não é da Terra, né? Não, ele até falou que ele era do mundo, mas ele ainda é alienígena. E aí entra em conflito com uma outra coisa que eu ia comentar mais pra frente, mas que é bom de comentar agora. Como é que você pega um cara que é obviamente transtornado, o cara é um mendigo do espaço, você enfia ele dentro da sua nave e você deixa ele ficar andando pra todo lado, sem uma segurança? Pelo amor de Deus, cara. Aqui o episódio já tinha me perdido. É um cruzeiro Enterprise. Isso aqui é o MSC? Isso aqui é o cruzeiro. Isso aqui é emoções em alto mar? Eu não tô sabendo? Eu não entendi.
essa Isso aqui é parada. o Cruzeiro do Roberto Carlos com o Spock. Exatamente. Exatamente. Isso aqui é o Emoções em Alto Mar, é o Cruzeiro do Bebeto, porque, cara, assim, e não é como se ele Deixa o tivesse cara ficado passear. no alojamento. O cara, Não. assim, em um momento, ele sai da enfermaria e ele vai direto pro do bar da nave, pra sala de recreação, fica olhando a mulherada e tomando um chazinho. Meu amigo, até 5 minutos atrás tava todo mundo preocupado, agora ninguém se importa com o cara. Poxa, Não. aí Bateu é um a negócio cabeça, desse. hein? Ele bateu a cabeça, velho. Ele bateu a cabeça. Enfim. E aí, quando o Lázaro está no refeitório, ele ouve um pessoal falando sobre o dilítio, que, para quem não sabe, é a gasolina das naves da Federação. Dilítio é uma pedra onde ele extrai energia para dar força para a nave toda. Dilítio é muito instável, enfim. Ele pode explodir por qualquer coisa. E todas as séries de jornadas tiveram muito foco no dilítio, porque ele literalmente ele é o combustível de qualquer nave. Ele é o combustível de qualquer Enterprise, ele é o combustível da Void, ele é o combustível da Yangtze, da Rio Grande, enfim. De qualquer nave que você imaginar. Não existe outro componente que com tanta energia para mover uma nave quanto o de lítio. E tanto que até tem um episódio lá em Next Generation que eles descobrem que o uso do de lítio para dobra espacial está torcendo espaço e está detonando o mundo. E é um episódio alterando a entropia do universo. Né? Exatamente, enfim. Bruno, o que você tem a me dizer até aqui do episódio? É aquela coisa, a gente vai perceber que o sistema de segurança, os procedimentos, eles estão defasados, né? E há um desleixo, literalmente, e um excesso de comodidade por parte da tripulação do Kirk. Isso inclui até o Spock, é difícil admitir, mas assim, eles deixam os vilões, os problemas acontecerem porque eles dão mole, né? O roteiro faz eles darem mole. Acho que a culpa não é do personagem, a culpa é de quem escreve, né? Mas nesse caso, eu acho que eles falharam muito, entendeu? Agora, o problema vai ser depois que ele ouve o negócio do dilítio, né? Tem que ir lá reenergizar os dilítio. E aí ele vai atrás dos dois tenentes, um deles é a Masters, né? E o outro é um colega dela da engenharia. E aí ocorre de novo aquele efeito de transição, vou chamar de efeito Lazarus aqui para ficar mais fácil, né? E aí gira de novo a câmera e aparece o cara sem o band-aid, né? E detalhe, não tem regenerador dermal nessa época, né? A gente vai ver isso só em Next Generation, né? Que eles têm aquele negocinho que fecha a ferida no instante. Regenerador dérmico. Mas então, aí a gente percebe que na verdade são dois Lázaros. Tem um Lazarus A, que é totalmente desequilibrado, e um Lazarus B, que é mais centrado, né? A gente pode chamar assim. Lazarus negativo. E esse o Lazarus negativo, o Lazarus B, ele vai roubar os cristais de lítio. E ninguém assim, não tem câmera, cara. Ninguém percebe. Ele entrou na surdina e levou embora. Saca só. De novo. Não tem câmera na nave. Outra coisa que eu peguei aqui. Quando o Lázaro está passeando pela nave, como se estivesse literalmente no cruzeiro do Roberto Carlos, o McCoy e o Kirk o encontram no corredor e aí o McCoy tira o curativo da testa do Lázaro para poder mostrar que não tinha mais ferimento, mas a ferida voltou. E aí o Kirk fica a pau da vida com o McCoy achando que tá brincando. Cara, você acha que você tá onde, velho? É uma piada. É por isso que eu comentei alguns episódios atrás que eu acho que a Enterprise do Kirk tem muita brincadeirinha e muita gracinha. Então, quando acontece uma coisa séria, os caras se perdem. Os caras se perdem totalmente. E aqui eu não tô falando de estrutura de roteiro, meu roteiro foi mais escrito pra cacete. Exatamente, eles próprios se perdem. Eles brincam tanto, eles fazem tanta palhaçada um com o outro, que quando o bagulho é sério, eles nem acreditam mais. Eles não acreditam mais. E aí eu até escrevi no roteiro, para que você tem um médico se você vai dar seu próprio diagnóstico? Esse é um negócio que o Kirk já tinha feito episódios antes. Ficar dando diagnóstico. O que é essa porcaria nenhuma? O que é de comando? O que não entende de ciência? O que não entende de medicina? Não entende de segurança? Por que ele tá dando palpite no negócio que ele não entende? E ele vai dar palpite no que o Spock vai falar pra ele depois. Te falo o seguinte. Sobre os médicos em jornada, com exceção, talvez, do Phlox em Enterprise e também do e da Beverly Crusher, o McCoy,
o doutor que é da Voyager, o Bashir. Meu, os médicos sempre ficam sem moral na história. Não, mas o doutor, sempre eu vou salvar o doutor dessa. Não, o o doutor eu vou da salvar. Voyager... O doutor É, da no Voyager, final- ele é bom, ele é bom. Mas Ele é o bom, começo ele é bom. dele é triste. Não, O começo sim, dele ele é triste. Ninguém porque dá ninguém um leva ele a real sério. pra ele. Ninguém leva Mas então, o ele a Kirk sério. aqui não Agora, leva o a sério Bashir eu McCoy. concordo. O Bashir eu É, concordo. Mas o Bashir eu concordo que ninguém leva ele a sério, mas porque o Bashir compra as próprias tretas. O Bashir, Exatamente. eu vou ser bem honesto, o Bashir é um tarado. O Bashir é um tarado que não sabe conviver em sociedade. Não, Brunão. Pelo amor de Deus. O Bashir, cada episódio, o Bashir, ele tentava conquistar uma mulher diferente. Ele tentou dar em cima da Nerys. Pelo amor de Deus. Não tinha mulher mais óbvio que ele não ia conseguir do que a Nerys. Ela olhava feio pra todo mundo. Deep Space Nine para outro momento, né? A gente já tem o Kirk aqui na série clássica. Né? Mas isso daí é uma constante dos capitães, dos comandantes em jornada que aparece. Deles terem muito excesso de confiança e achar que tem mais razão que seus comandados, mesmo sem ter essa falha de caráter. Eles fazem isso mesmo. E aí, depois dele achar que ele estava sendo um motivo de troça, ele vai até o Spock e o Spock tenta explicar para ele um contexto universal sobre o que acontece e ele não acredita no Spock. Ele meio que duvida. E aí, mesma pergunta de novo. Para que você tem um oficial de ciência na sua nave se quando o cara te passa uma hipótese você vai e acredita no que você quiser? Não faz sentido. O Kirk, ele tem tanta confiança nas habilidades dele que... Por que ele não pilota a nave sozinho, então? Poxa. E às vezes ele comete essa falha assim. Várias vezes. E assim, não é como se ele soubesse do que ele tá falando, né? O Spock tem muito mais gabarito para dar uma opinião sobre ciência do que o cara. O Kirk, até onde foi mostrado pra gente, treinou na academia sempre pro comando. Ele nunca teve vertentes. Ele não é, por exemplo... É porque aqui é um tanto quanto complicado a gente entender. Vamos falar, então, vamos pensar sobre os outros capitães e comandantes. Pelo que se entende, o Picard sempre treinou como diplomata. Então, o Picard assume a Enterprise D como um belo de um diplomata. Então, se você tiver qualquer problema de diplomacia com os Romulanos, com os Klingons, com qualquer raça, manda o Picard, porque o Picard é o cara da diplomacia. Ele treinou para isso, ele sabe resolver. A diferença do Picard pro Sisko é que o Sisko é um militarzão. Então, o Sisko teve algum problema militar, manda o Sisko, porque o Sisko sabe resolver. Eu acho até muito legal de ver essa diferença entre os dois, porque eu estava até assistindo Deep Space Nine essa semana, e o Sisko, ele não é... O Picard, ele senta, ele conversa, ele arruma uma solução. Pro Sisko, o não é não. O Sisko, até a gente estava até falando da Kira Nerys, tem um episódio que ela tenta... Ela não concorda com uma decisão dele, e ela denuncia ele para o comando da frota. Se fosse o Picard sentaria, conversaria com ela, tentaria resolver as diferenças. O Sisko, ele chega para ele e fala: a próxima vez que você fizer um contato não autorizado, eu vou colocar a sua cabeça numa bandeja e vou mandar de volta para Bajor. Então, o Sisko é esse tipo de... A Janeway é uma pegada completamente diferente. A Janeway, ela era uma cientista. A Janeway é tomando café. Tomando café. Ela é uma... Assim, apesar de que tomando café é muito exagerado, porque a Janeway, eu gosto dela, eu já falei isso aqui, eu gosto dela porque ela bate, ela tem 1,50 m e ela bate de frente com os ETs de 2 metros, ela olhando para cima, e eu acho isso aqui muito bom. Mas a Janeway, no contexto geral, ela era uma cientista, ela era oficial de ciências do Zulu. Do Zulu, não. Assim, ela era de um personagem importante, eu não lembro se era do Zulu, mas eu acredito que não era dele. Esse é o Tuvok. Mas tem um episódio que ela menciona. Foi o Tuvok que trabalhou com o Zulu. Mas ela é uma cientista. Então ela observa coisas pela ótica da ciência. O Kirk, ele é do comando. Então o Kirk não tem as nuances que todos esses têm. O Kirk não é um bom diplomata. O Kirk não é um bom cientista. Ele é um comandante. O Kirk, na minha visão, ele seria um bom general numa guerra. Entendeu? Exatamente. Ele é um bom comandante. De guerra, seria um bom general, né? Exatamente. É um cara bom para enviar a tropa. Exatamente.
Exatamente. Só que ele não entende bolhufas de ciência. Então por que ele está discordando do Spock sobre isso? Ele não entende o que está sendo falado. Ele não está conseguindo cuidar nem do alienígena que ele acabou de resgatar, que está dando rolê pela nave. E o cara fugiu com os cristais, né? E aí começa a fugiu com os correria. cristais. Não, Exatamente. a cena do Lázaro. Tem uma cena depois que vai. Esse é o primeiro roubo, né? Vai ter depois um segundo roubo e aí mostra o oficial de transporte. Cara, o oficial de transporte mais pangão que eu já vi até agora. Eu não tinha parado pra prestar atenção. Não, sim. O cara, você não devia estar aqui, então. Não, mas para, Brunão, vamos ter, eu vou defender. Eu vou defender o oficial de transporte. Tinha o cara provavelmente acabou de sair da academia da frota. Ele está no transporte. Ele não faz a menor ideia. Pense em Lower Decks. Lower Decks é cheio de piadinha, mas explica muito sobre o que acontece com os oficiais inferiores. O cara vê um alienígena barbudo de 2 metros na frente dele. Mendigo das galáxias. Um mendigo galáctico. E o cara tem que fazer. Eu vou ser honesto que ali eu fiquei com dó. Tomou um café de graça. Ninguém dá um protocolo de segurança quando o cristal é roubado para selar os transportes. Não, mano. Roubaram uma vez. Não colocaram segurança lá no negócio que fica os cristal. Roubaram a segunda vez. Que aí já é o outro Lázaro, né? Exatamente. Aí, quando ele chega na parte do interrogatório, né? Ele vai falar que ele não foi quem roubou, porque a gente percebeu que é o outro Lázaro do outro universo que roubou. E eles não sabem disso ainda, né? Cara, é demais, assim, pra mim. É confuso, pique os trapalhões. Né? Pique os trapalhões, confuso, sabe? Né? Nossa, demais. Pique os trapalhões, sabe? O Didi tá lutando contra o Capitão Pincel, e aí o Mussum cai, e aí puxa a calça de alguém que tropeça. É um negócio assim, paródia legal. Seria uma paródia legal. É um negócio desse jeito, sabe? Enfim. Eles começam o interrogatório com o Lázaro de novo, para saber por que ele precisa. O Lázaro não explica coisa nenhuma. Eles armam um novo grupo de busca para descer para o planeta. E o Lázaro cai da pedra uma terceira vez. Só que aí ele salva o Kirk de não morrer, né, da pedra em cima. Ele salva o Kirk de morrer na pedra. E assim, tudo bem que já ficou provado que transporte não causa mal para ninguém. Agora, você ficar descendo e subindo no transporte, bem não faz, né? Porque você ficar toda hora descendo e subindo. Porque aparentemente a galera desce, sobe. McCoy nunca foi a favor dessa ideia, né? Mas é o que tem, né? Enfim. Lá estão os caras na enfermaria de novo, e aí o Lázaro explica a história dele. Dessa vez a nova versão, porque o Kirk dá uma prensada nele. Fala, meu amigo, chega, explica de... O viajante no tempo, ele vai jogar essa, né? Que ele é um viajante temporal. É o que fala, na verdade, o seu planeta que você falou para nós, ele não existe. Ele fala, que o meu planeta, na verdade, é esse aqui mesmo. E que a gente está viajando no tempo numa caçada um contra o outro. E assim, outra vez, outro elemento que, da hora jogar um cara numa caçada temporal. Cara, isso dá uma história interessante. Dá um filmaço. Mas os caras não souberam aproveitar a oportunidade. Nossa! E aí, vamos lá. Essa nova história é mais cabeluda agora que anterior. É pra temporal, né? Vai ficando essa história... Vocês querem que a gente seja bem honesto com vocês, rapaziada? No final das contas, explica aí se vocês entenderam, porque no final das contas não ficou nada entendível. Você não entende nada. No final do episódio, você fica com um branco no seu cérebro, porque ninguém explica. Ou você acredita que ele é um viajante temporal, ou você acredita que ele veio de outra dimensão. Eu entendo que ele veio de outra dimensão, que ele veio de outra realidade, que é o que fica mais claro. Mas assim, você escolha a versão que for melhor conveniente para o seu cérebro, porque isso aqui, sabe de uma curiosidade? Esse é um dos nos Estados Unidos, esse é um dos episódios mais odiados pelos fãs da série clássica. Ele fica no top 10, fica no top 10 de episódios mais odiados nos Estados Unidos. Nenhum fã americano acha esse episódio bom. Pessoal, enfim. E aí,
Caiu alguma Porra, coisa aí? foi eu que joguei o negócio aqui de desgosto. E aí, nesse caso, eles estão lá ouvindo a nova lorota que o Lázaro está contando. E aí o McCoy tenta interromper. Não, Kirk, ele está mal. Vamos deixar isso para outro dia. E o Kirk, não, ele vai responder agora. Cara, eu não sei quem é pior aqui, de verdade. Eu não sei se é o McCoy, que não tá entendendo a gravidade da situação, se é o Kirk, que tá ficando o cara que não sabe o que fazer. E aí o McCoy fala a coisa mais burra que eu já ouvi sair a bordo daquela nave. Ele vira pro Kirk e fala, então tira esse gorila daqui e manda tirar a segurança. Meu amigo, isso é muito estupidez. Você tá entendendo que esse cara na marca à sua frente... que tinham que ter um segurança, né? Agora, depois da terceira queda do roubo, né? Aí ele lembrou que tem que ter um guarda-roupa de segurança lá. Né? E quando ele pensa, o McCoy manda o cara sair. Aí já é aquele lado cômico do episódio, né? Eu dei risada quando eu vi aquele guarda-roupa de guri de vermelho ali, falando, tira esse gorila da enfermaria. Muito louco. E quando ele pensa, e o que tira? O que manda o cara embora, mano? Nossa, cara, pra quê? Pra quê? Tipo, assim, não faz o menor sentido. O Lázaro já provou que ele é perigoso. Ele foi embora mesmo, né? Ele não ficou ali na porta. Ele foi embora mesmo. Eu também teria ido. Ó, vamos ser bem honestos. Eu teria ido e eu teria formalizado uma carta pra frota sobre isso. Tem um episódio tem um episódio. Inclusive, a gente tá falando muito de Deep Space hoje. Eu tô pegando várias referências, mas tem um episódio, de novo, tem um episódio de Deep Space em que o chefe Odo, ele é colocado para trabalhar com um tenente da frota para dividir as funções de segurança da estação nova. E o cara entra em discordância com ele sobre várias coisas. A partir do momento em que ele não consegue concordar com o cara, ou que ele percebe que o trabalho dele está sendo atrapalhado, ele vai para o Cisco e ele fala, você sabe o que eu vim fazer aqui? O Cisco, eu acredito que sim. Ele fala, eu vim pedir minha demissão. Se eu não posso fazer o meu trabalho, o que é que eu estou fazendo aqui? Vocês entendem o que eu estou tentando dizer? Pensa só, a Enterprise... O guarda poderia ter feito isso. Lógico, eu teria. Tem outras naves na frota além da Enterprise. Enterprise é só a mais famosa. Pensa comigo, eles estão numa missão de 5 anos de exploração. Todos eles se conhecem. Todos. Eles sabem o nome de todos. Porque assim, galerinha, vamos lá. Uma coisa é você conviver com seu colega de trabalho. Eu já trabalhei com o Brunão. Então, assim, eu e o Brunão, depois de 1 mês trabalhando junto, a gente já se conhecia. A gente conhece as pessoas ao nosso redor. Imagina você passar 5 anos num barco de ferro, flutuando no espaço com uma pessoa. Obviamente, morando no alojamento do lado. Esses caras são praticamente uma família. E aí você pega o médico da nave, que é responsável por toda a instrução médica do gorila que ele acabou de falar, e fala, eu não quero esse cara aqui. Mas e o trabalho do maluco aí? O cara foi treinado na academia da frota para essa segurança de uma nave estelar. Ele é dispensado por um capricho, por uma piada, por causa de um erro. E se alguém morre naquela situação? Né? Esse vai ser o grande... Se alguém morre naquela situação? E se assim que ele sai, o Lázaro levanta e enfia uma faca no pescoço do McCoy? Isso é pra ficha do cara. Isso é pra ficha do cara. Sabe? E é por isso que eu falo que esse episódio vai ter a menor nota até aqui, porque ele é um episódio burro. Ele é um episódio burro. Mas vamos lá, vamos continuar. O cara sai. E é engraçado, porque assim que o cara sai, que todo mundo sai, o Lázaro levanta e sai também. É lógico. Agora é a vez dele de pegar os cristais, né? Agora é ele que vai. Exatamente. E aí o Kirk vai até o Spock para tentar arrumar uma solução, e o Spock tenta explicar para ele. Fala, olha, e eu acho que essa é a explicação mais completa até aqui. O Spock fala, isso aqui é matéria antimatéria. A gente está lidando com uma fenda no espaço e que tem alguma coisa e que provavelmente ele está em conflito com ele mesmo.
Ele e a versão dele de outro universo estão se batendo, e como é matéria e antimatéria, eles estão causando essa reação. Por isso que a gente está vendo esse fenômeno, essa anomalia espacial. Galerinha, vamos lá. Matéria e antimatéria vai ser usada inúmeras vezes pela frota daqui para frente. E esse tema aqui de bater de frente, de coalizão espacial, nunca vai voltar. Nunca. Vocês vão ver falar de matéria e antimatéria. Eles vão usar isso nas naves. A Voyager usa esse sistema de matéria e antimatéria para mover os motores da nave. Então, onde é que isso aqui vai entrar? Em lugar nenhum. Vocês estão vendo o episódio filler. E a partir de certo momento... Vocês estão vendo o episódio filler, porque isso aqui não vai servir para nada no futuro. Mais para frente vai ter o universo espelho. Eles vão reaproveitar a ideia de universo paralelo, só que não matéria e antimatéria, né? É paralelo e matéria mesmo. Né? Exatamente. Só que isso aqui vai ficar completamente descartado. Porque isso aqui não vai servir para nada mais para frente. Isso aqui vai ser ignorado. Eu acho que nem os já o universo espelho não, esse sempre aparece, né? O universo espelho sim, o universo espelho vai sempre voltar em todas as séries de jornadas. Mas isso aqui vai ser completamente ignorado. Isso aqui vai ser descartado do canon, nem do canon, porque continua no canon, mas da continuidade vai ser completamente ignorado. O Lázaro nunca vai voltar. Finge que não aconteceu. É paredão da galáxia. Isso aqui é outro paredão da galáxia. É isso. E, obviamente, o Lázaro vai e sabota a nave de novo. O Lázaro vai e sabota a nave de novo. Ele sabota a nave, ele rouba os... Perdão? Eu tava assistindo com a Larissa esse episódio antes da gente gravar. E aí ela falou, pô, não tem câmera mesmo, não? Não tem, cara. Não tem. Só quando é conveniente. Só quando é conveniente. Detalhe, ele sabotou a nave para roubar mais cristais. E aí dá aquela fumaceira enorme, né? Todo mundo sai correndo. O cara incendiou a nave, gente. A Uhura fala pro Kirk, tem fogo na engenharia. Meu, o cara incendiou a nave, 433 tripulantes. Ninguém viu. O cara ficou ali, mexendo nos fiozinhos, fazendo as ligações direto. Ninguém viu. Mano, é bizarro. Eles vão no roteiro. Eles viajam pelo espaço, mas ninguém tem um extintor de incêndio. Não, aparecem uns bombeiros depois, de branco. Aparece uns sistema de supressão de incêndio. Sistema de supressão de incêndio. Não tem sprinkler. Nenhum. Não tem, né? Sprinkler, nenhum. Já era. Nenhum. Pegou fogo. Nave no Abrams, né? No J.J. Abrams, quando fez a Kelvin Timeline, tem sprinkler na nave, né, pelo menos. Mas nessa aí não tinha, não. Sistema de supressão de incêndio. Enfim. E aí o Kirk vai atrás do Lázaro, que descobre que ele roubou o que estava do dilítio. Essa parte do episódio eu gostei. Essa parte vamos chegar lá. O Kirk vai atrás. Sim, é legal. Tipo, ele vai atrás, o Lázaro desce pro planeta de novo, ele acaba colocando a placa de dilítio no conduíte da nave. Felizão, consegui. Todo felizão. Só que quando ele vai ativar, o Kirk aparece e segura na nave, e quem é transportado é o Kirk. E aí ele dá um grito horrível, péssimo, atuação canastrona. Eu pensei que o Kirk tinha morrido naquela hora. Da primeira vez. Eu pensei que tinha morrido. Eu pensei que tinha morrido era o próprio Lázaro, pelo grito que ele deu. Mas enfim. Atuação maravilhosa. Atuação de milhões. E isso não é culpa desse ator. Isso não é culpa desse ator, porque o Kirk vai pro lado negativo do universo. Quando ele chegar lá, tá o mesmo ator interpretando o Lázaro negativo, e ele é outra atuação. Então o cara sabe atuar. O cara sabe o que tá fazendo. O cara tava atuando canastronamente por conta dos diretores e dos roteiristas. Mas o cara sabia o que ele tava fazendo. O cara sabia. Tanto que ele é um ator, ele se prova um ator muito melhor que o Shatner. Lá, conversando, a expressão dele muda, a expressão corporal, ele conversa com o Shatner como um ser humano decente. Ele sabe o que ele tá fazendo. E aí lá ele explica pro Shatner que, na verdade,
não aconteceu. Ele não é um monstro. Ele não está destruindo nada. O que acontece é que o Lazarus acabou, pelo que deu para entender, porque essa história toda é muito confusa, mas o Lazarus acabou descobrindo a existência dele. Então o Lazarus descobriu que o mundo dele existia, mas o Lazarus não conseguia conviver com o fato de que existia um Lazarus negativo. Então o Lazarus queria matá-lo. O que passa a impressão de que é uma briga de ego. O Lazarus não pode acreditar que exista outro Lázaro, então ele precisa destruir outro Lázaro, e quando eles se conectam, como são matéria e antimatéria, eles acabam criando uma reação que vai demolir o universo se não for interrompida. Pelo menos foi isso que eu entendi. Exatamente. Exatamente. Pelo menos foi isso que eu entendi. E aí o Lázaro negativo explica por quê, que para eles conseguirem fazer isso parar, porque ele nunca vai parar de persegui-lo, eles precisam mandar o Lázaro positivo pelo portal que ele usa para acessar o Lázaro negativo, só que quando eles se chocarem, o Kirk vai destruir a nave e vai impedir que o Lázaro positivo ou negativo entre no universo dele de volta. É como se um corredor separasse os dois. Exatamente. É como se os dois estivessem separados por um corredor. Quando o Lázaro entrar, o Kirk vai destruir a porta. Então, eles não vão mais ter acesso ao universo regular, eles vão passar a eternidade brigando, sem nunca conseguir sair desse espaço. É confuso. Se você não entendeu, não tem problema não ter entendido. Acho que nem os roteiristas entenderam, nem o Shatner, nem o Lazarus, nem o Roddenberry, nem eu, nem o Brunão, nem você. Ninguém entendeu isso aqui. Só aceita. Só aceita. Só aceita. Bruno, o que você tem a me dizer sobre? Esse final, assim, que a ideia é quando você entra na vibe. Você tem que entrar. Esse episódio é aquele em que você perdoa a ficção científica e entra na vibe. Não, é isso aí. Entendeu? Compra a ideia. Você tem que comprar a ideia para se divertir. Esse é o meu aconselhamento de quem pode assistir tal período negativo. Mas assim, quando o Lazarus negativo fala para ele, ó, você põe ele no corredor, eu vou estar esperando ele e você destrói a nave. Aí o que fala, mas quando eu destruir a nave, a sua aqui desse universo também vai ser destruída. E ele fala, a ideia é essa mesmo, que é melhor dois morrer na eternidade, lacrado e o universo inteiro, do que salvar nós e tudo acabar, né? Então, assim, ele se sacrifica, né? O Lazarus negativo, ele está se sacrificando pelo bem do resto do universo. E, assim, essa ideia aí da matéria e antimatéria se cancelar, né? Existe um pano de fundo da ciência e da física nisso. Porém, a ideia de que você precisa de um Lazarus idêntico ao outro para matéria e antimatéria se cancelar é uma coisa meio absurda, mas a gente perdoa essa parte, né? A gente perdoa essa parte. Mas assim, o que ele consegue, né, voltar, o Lazarus negativo vai energizar o cristal, o que ele volta para a realidade normal dele, do universo positivo dele, e aí lá começa a cena mais tosca do episódio. Essa parte da conversa com o Lázaro negativo foi boa, mas aí vem para a parte tosca. O Kirk já aparece, tá o Spock 2 Brutamonte, o gorila, né, da enfermaria, né? E aí o Lázaro já tá ali, o Spock já vai dar o bote, aí o Kirk fala, não, eu pego ele é meu. Mano, cena desnecessária, de novo. Não, assim, o Kirk além de desnecessária, além de desnecessária, ela não faz sentido. Porque não. Os caras ficou porque assistindo. cacetes voadores, porque caralho voador, ele tava tentando forçar o cara a entrar na nave se era exatamente isso que o cara queria fazer. Faz sentido. Lá atrás, era isso que o Lázaro ia fazer. O Lázaro ia entrar na nave e ia atrás do negativo. Era isso. Ele não ia fazer esperar ele entrar e destruir, não precisava nem brigar. Acabou. Não pra que brigar? E é uma briga feia. Briga feia. Briga de cachaceiro. Isso aqui é briga de bar. Isso aqui é briga de bar. Outra coisa, por que ele não queria que os outros ajudassem? O Lázaro não é radioativo. Ele não tem uma epidemia. Ele não é epidemiológico. É o herói do episódio. Feio. Uma briga feia. Briga de agarrar no cabelo, de agarrar a cara, dedo no nariz, dedo no zóio. Feio. Ele consegue, ele coloca o Lázaro lá e ativa um sistema que o Lázaro vai brigar com o negativo pela eternidade ou até quando o roteiro quiser que ele brigue. O lance é o seguinte. Porém, vamos lá. É poético o Lázaro falar, não,
Me prende com ele que é melhor do que o mundo acabar. Cara, é poético. É poético. Mas ficou Às pouco. vezes se perde no episódio. Podia ter sido poético, melhor. mas se Ficou perdido. Ficou perdido. É. E aí o Kirk sobe pra Enterprise e manda disparar um phaser na nave pra ela ser destruída. Essas cenas, eu lembro isso na minha cabeça. Eu não consigo mais achar uma matriz não remasterizada de Jornada. Hoje em dia a gente só tem as matrizes do Paramount Plus, Netflix, né, Amazon Prime, e todas estão remasterizadas. A cena em que o Kirk manda tirar o phaser no planeta, na versão original, é com um modelo daquela época dos anos 60. E, cara, eles fizeram uma filmagem tridimensional dele também. Então a remasterização tá com o mesmo ângulo de como foi na filmagem original. Se eu conseguir essa cena, eu vou colocar aqui na tela aqui no YouTube para vocês. Mas foi a primeira vez, eu lembro quando era moleque, eu falei, finalmente eu tô vendo a Enterprise de outro ângulo. Né? E na remasterização também tem um ângulo diferente. Né? Isso foi um capricho legal que eu gostei. Tanto na original dos anos 60 quanto na remasterização nova. É isso. E aí o episódio acaba. Foi uns 40 minutos de puro sofrimento. Vai ficar brigando pela eternidade. E assim, foram 40 minutos de pura atrapalhada, bem feio mesmo, assim, digno de episódio iniciante de série de ficção científica, quando você não tem muito critério para fazer nada, quando você ainda não tem regras estabelecidas, o que não é o caso aqui, porque já existem regras estabelecidas, e seria diferente se isso aqui fosse um episódio piloto, mas isso aqui não é um episódio piloto, ele seria um bom episódio piloto. O problema é que não sendo um episódio piloto, tem muita coisa aqui que não faz o menor sentido. Assim, de verdade, erros e acertos sobre esse episódio de si foi um grande erro. Ele foi um grande erro. Ele não tem os erros. Nossa, eu fiquei conformado. Porque é a primeira vez, de verdade, assim, galerinha, a primeira vez que eu assisto um episódio de Jornadas que eu saio chateado, que eu saio bravo. Isso nunca aconteceu na minha vida. Eu nunca assisti um episódio de Jornadas. Eu assisti tudo de Jornadas, se puder imaginar. Talvez menos os mais recentes, esses novos e as últimas temporadas de Discovery. Mas de resto, das classiqueiras, eu assisti tudo. Eu assisti todas as temporadas clássicas. Eu assisti todas as temporadas de Next Generation. Eu assisti todo o Deep Space Nine. Eu assisti todo o Voyager. Eu assisti todo o Enterprise. Assisti todos os filmes. E eu nunca vi uma coisa em Jornadas que me deixasse tão indignado quanto isso aqui. Cara, isso aqui, sabe o que parece? Roteiro de iniciante de cinema. Parece roteiro de iniciante de cinema. Eu fiquei pistolão. O Kirk e o McCoy parecem dois adolescentes. O Kirk não sabe o que tá fazendo. O McCoy parece que tá fazendo birra. O Spock, coitado, tá tentando. O Spock é o único que tentou. O Spock é o único que tentou. O Lázaro literalmente é um mendigo. Aquela barba prompt dele é horrorosa. Cara, que negócio feio. Que negócio feio. De verdade. Mandarim, que negócio feio. Né? Barba mandarim, que não tem nada a ver. O que me pega mais é o roteiro que não tem nem pé nem cabeça, sabe? Eles tentam, que nem eu coloquei no nosso roteiro, eles tentam fazer um negócio cabeçudo, mas que não vai para lugar nenhum. O Lázaro nunca vai voltar. Essa ideia de matéria-antimatéria, que os universos não podem expelir matéria-antimatéria um no outro, também nunca, eu acho que nunca volta. Me deixem nos comentários se vocês lembram de um episódio que volte, porque antimatéria vai ser usada como combustível depois, vai ser usada na nave. Tudo bem que ela vai trazer alguns riscos, com motor de dobra. Enfim, e isso aqui, a ideia dos universos paralelos, ela vai voltar. Vão ter outros universos paralelos. Picard, se não me engano, em Picard, isso é muito explorado na segunda temporada de Picard, que tem os novos Borgs, enfim. Não, real, assim, galera, isso aqui me deixou triste. Foi a primeira vez assim, que eu quase dormi assistindo um episódio de Jornada. Eu já tenho uma opinião diferente. Assim, erros e acertos, da minha opinião, esse episódio ele tem um tom muito nostalgia pra mim, por ser a primeira lembrança que me vem na cabeça de Jornada desde a minha infância. Então isso me ajuda a processar o que eu assisti, né? Aquela coisa, sabe? Qual que é a primeira vez que você viu Jornada? Foi isso aí que eu assisti. Né? E eu era uma criança, né? Não tinha compreensão das coisas que eu tenho hoje. Mas assim, esse episódio ele teve muitas ideias interessantes que não foram bem aproveitadas.
universo paralelo, viagem no tempo, né? Você tem a questão do cristal de lítio, da matéria, da antimatéria, né? Tem muita coisa aqui que é cara de ficção científica, o efeito especial negativo, né? A ideia do cara aniquilar uma raça inteira. Tudo isso, ó, tem cara de vilão de ficção científica, tem cenário de ficção científica, tudo que tinha para dar certo, mas não deu. Tesouraram partes do roteiro, o ator não chegou, todo mundo ficou nervoso, aí todo mundo ficou com calor de novo naquele cenário fervente que eles gravaram a Arena e gravaram o Charlize, né? Eles estão na mesma locação, só que não sei se vocês repararam, no final, a cena do universo negativo é num cenário já. Eles já tinham voltado, eles tinham saído de lá. Mas assim, essa parte do que eles jogaram de ideia inicial podia ter dado certo, mas deu errado. Eles se perderam, não souberam aproveitar, né? Costuraram o texto de algumas formas, né? E pra mim, a melhor parte que eu achei desse episódio foram duas. A primeira foi a do efeito especial do Lázaro, né? Que é quando dá o giro, né? Essa coisa da inexistência, né? Que eles estão num lugar que não é o universo nem negativo nem positivo, é uma inexistência onde eles estão. Então isso eu achei muito interessante, né? Agora, de curiosidades, esse local da inexistência, esse corredor entre os dois universos, ele foi gravado numa sala totalmente laranja. E assim, eles jogaram a câmera um pouco para cima com fumaça, jogar aquela fumaça de cinematográfica, né? Que é glicose, para quem não sabe. Uma maquininha que faz uma fumaça branca pra caramba. E aí tinha colchões ali embaixo, que quando eles saíssem rolando na briga, para eles não se machucar, os dois dublês, né? Então, assim, é uma coisa muito sutil, você tem que prestar muita atenção e você vê que tem um negócio ali no chão bem estofadinho, né? Fora isso, foi essa questão do ator, né, que não apareceu, né? Eu achei isso daí uma coisa assim, super curiosa, né? Essa informação eu fui descobrir nas pesquisas aqui para gravação. E me surpreendeu que Jornada teve esse problema com o funcionário, né? Pô, já pensou, você tá com um projeto que tá dando certo, tá dando dinheiro, e chega alguém que, independente dos motivos, fura com você sem dar a mínima informação. Isso é algo complicado. Podia ter ferrado de vez o projeto, e foi considerado pelo Gene e pela NBC de não gravar. Mas aí eles insistiram, mas o que eles insistiram saiu meia bomba. Uma pena. Tanto que esse episódio não volta para mais nada depois. Esse episódio não ele dá pra ele é canon, né? mas ele é descartado ideologicamente no canon. Depois você não vai ter mais, de novo, você não vai ter mais menção de Lázaro, não vai ter mais menção desse incidente. Talvez em alguma série nova eles tenham usado isso como um easter egg de fundo, ou talvez lá naquelas séries mais nostálgicas, tipo Enterprise, tenha algum easter egg de fundo sobre o Lázaro, mas pelo que eu lembro, em Voyager não tem nada, em Next Generation não tem nada, e Deep Space Nine também não. Então o Lázaro é só um descarte. Né? Deixa quieto, não mexe nesse vespeiro. Não aconteceu. Mas eu tenho uma nostalgia muito grande por esse episódio. Isso é o que salvou a minha nota. Qual a sua nota? A minha é 5,5. A minha é 5,5. A minha é 5,5. E assim, vamos lá, galera. Por que 5,5? Se fosse outra série, a gente já teve episódios menor, difíceis. Né? A gente já teve episódios difíceis. A gente já teve Mud's Woman. A gente já teve Miri. A gente já teve The Name Within. E todos esses episódios, eles tiveram coisas que eu sempre dei, quando o episódio era ruim, eu sempre dei 6, eu sempre dei 7, porque exatamente, apesar do episódio ter problemas de ser ruim, ele foi bem feito em certa questão. Ele não me desagradou ao todo. Esse episódio aqui, ele teve a brilhante façanha de fazer uma coisa que o Jornadas nunca fez, que é me fazer ficar com preguiça de reassistir. Eu assisti ele 2 vezes. A segunda eu assisti na marra, porque eu tinha que fazer o vídeo para vocês, porque para mim ele é muito fraco. Ele quer passar uma ideia para você que nem ele conhece, nem ele sabe. A origem do Lázaro. Os personagens também não têm o seu melhor empenho
Exatamente. História. De novo, o Shatner tá perdidaço, o Shatner não tá entendendo. Não tá entendendo nada. O E a que o ia Simon cair tá em 10 fazendo. horas, de novo, né? Esqueci de comentar De novo, isso, aí né? eu nem Se tinha lítio comentado tinha sobre isso. saído, a nave ia cair em 10 horas Exatamente. outra vez. Né? A nave ia desabar Mais de uma- novo, rapaziada. A nave ia cair de Para o novo. que, assim, Não tô entendendo. aqui vai um spoiler para vocês que estão nos acompanhando. Você pula aí uns 20, 30 segundos do vídeo. É o seguinte: no final, a Enterprise vai cair mesmo, vai explodir, né? De No tantos final, caras o destino dessa nave vai ser destruída mesmo. Mas enfim, spoiler no dado, final, podem não, voltar ao Brunão, normal. de tantos caras tentar, É verdade. derrubar essa nave, uma hora É tem que cair, né? verdade. É verdade. Mas assim, galerinha, é Rapaz. isso aí. Eu acho que todo mundo tá muito incompetente nesse episódio. Até o episódio de maior incompetência, que foi Mud's Woman, não chega aos pés disso aqui. Porque Mud's Woman, a gente pode considerar que os caras ainda estavam no começo, eles ainda estavam aprendendo. Aqui já se passou uma temporada inteira quase, e os caras continuam cometendo o mesmo erro. Os caras continuam deixando estranho andar pela nave. Eles continuam deixando gente que eles não conhecem ficar no café, olhando a mulherada. Vai Eles ainda estão de piorar. gracinha, Vai estão piorar. brincando. Né? Não, pelo amor de Deus, não Pra fala isso você. não. Vai Não piorar. fale isso Vai não. piorar. Não fale isso não. Não Não o fala que vai roteiro, piorar não. mas esses vacilos de segurança vão Pelo amor de acontecer. Deus, cara. A E minha assim, não é nota. isso. A minha nota. Ah, Olha, falar pela mais sobre isso. nostalgia, eu dei 6. Eu dei 6 porque é jornada. Porque se não fosse, e eu sou um grande fã da série clássica, pioneirismo da série clássica, eu dei 6. Mas se fosse qualquer outra série, por mais que eu goste, eu daria nota 2. Então, assim, é um 6 Nossa, com sabor de 2. eu não vou dar menos que 5,5 aqui, porque teve o corredor, porque teve aquela luta que eu achei coisa legal, boa. teve algumas coisa coisas boa. legais. Teve a Agora, massa. vocês nunca vão ver eu dar 0 para as jornadas, porque não tem nada em jornadas Não. que mereçam 0. Não. Para mim, vamos lá, exatamente. rapaziada, explicando as minhas notas. Para mim, 0 tem que ser desperdício total. Tem que ser um lixo insalvável. E aí eu acho que que poucas coisas Algo que prejudica são assim. a cultura, né? Exatamente. Algo que dá Poucas coisas má são informação. assim. Exatamente. Poucas coisas são isso. Vai por mim, tem. No universo das séries tem coisas que são assim. Mas nada em jornadas, graças a Deus. Em jornadas, pelo menos, tudo que eu assisti até hoje foi muito bem feito. E se não foi bem feito, foi com a melhor das intenções e com a melhor das produções. Por mais que algumas coisas não tenham alcançado níveis como esse aqui, ainda assim os caras tentaram. Os caras poderiam ter descartado esse roteiro, mas eles não fizeram. Então vai lá um 5,5. Isso que você falou, eu dei essa nota aqui, mas sabe por quê? É a mesma nota de Mud's Woman, né? Mas assim, eu não entendi qual era a intenção da história. Em todos os episódios tem uma intenção. Qual era a intenção dessa história? Não tem nenhuma lição. É porque assim, naquela época, até os anos 80, a gente viu isso até no desenho do He-Man, né? Tinha uma ideia, assim, a história está contando por uma função. Você vai pensar nisso aqui. Você vai pensar em preconceito, você vai pensar em direitos das mulheres, você vai pensar em questões sociais, do dia a dia da humanidade, né? Da paz, da guerra, né? Do trabalho, enfim. Esse não tem nenhuma. Então, assim, foi frustrante. Talvez tivesse, se eles tivessem deixado incorporado. Talvez se eles tivessem deixado incorporado aquele lance do romance. Porque aí faria até um paralelo distinto. Tipo, o Lázaro, ele meio que perde de vista o objetivo dele por causa de uma mulher. Exatamente, uma síndrome de Estocolmo. Um mendigo espacial se apaixonando por um membro da frota. Tem uma história na vida pessoal, mas isso um dia eu te conto. Enfim, mas como aquela parte, graças a Deus esse romance ele foi ignorado do roteiro, porque ia ser outra bagunça completa. Você colocar um triângulo amoroso no meio dessa confusão que foi essa história. Ia ser muito bagunça, não dá não. Isso é muita Ainda coisa, bem que eles cortaram, podia ter sido pior. Exatamente.
Porque aí a menina ia ter que ter e tinha até um namorado também, que ia ficar com ciúmes, e ela ia abandonar o namorado pra ficar com o mendigo, enfim. Qual dos Cara, mendigos, ainda né? Que bem que era isso foi dois. cortado. Era dois, exatamente, ia ficar com o mendigo positivo e negativo. Nossa, que ia ser uma bagunça aqui. Já foi uma bagunça, ia ser uma maior ainda. Bom, Foi isso, rapaziada, né? antes da gente finalizar, quando se vocês, não sei se vocês escrevem, vocês gostam de criar uma história, pelo amor de Deus, rapaziada, quando vocês for escrever a história de vocês, estejam com a cabeça no lugar. Se vocês sentirem que não dá para, isso como escritor de verdade, assim, quando eu sinto, vocês não precisam ser iguais a mim, mas vocês podem seguir os conselhos do tio. Quando eu sinto que o que eu estou escrevendo não dá para levar adiante, eu descarto e começo de novo. Eu apago. Não segue em frente uma história que você não comece a contar histórias que você não sabe como vão acabar. Porque se você faz isso, aqui eles você não termina souberam como acabar. Aí Exatamente. acabaram de um jeito. E aí acaba de qualquer jeito. E acaba de qualquer jeito. E aí você tem 3 coisas para fazer. Você tem que contar uma história, você tem que manter a produção e você tem que continuar alimentando o ego do Shatner. Como é que você faz as 3 coisas ao mesmo tempo? Não tem como. É isso aí. E aí termina com isso aqui. Ó. Lázaro já é um nome traumático para brasileiro. Você ainda mete um negócio desse aqui. Eu fiquei pensando também na escolha do nome. Eu achei legal que você fez aquela referência no episódio lá do Arena, né? Do Metatron, né? Dos Metrons. Aqui eu não entendi por que o nome é Lázaro, sendo que ele não morre nem ressuscita. Exatamente. Então, outra coisa que não serviu pra nada. Por que o nome do cara é Lázaro? É um nome tão forte, o nome da Bíblia, né? Lazarus, né? O nome a não ser que ele tenha, a não ser que ele tenha revivido todas as vezes que ele bateu a cabeça quando caiu daquela pedra, não faz o menor sentido o nome do cara ser Lázaro. Ele morre e ressuscita. Ele morre e ressuscita? Tipo, eu não entendi. Agora eu tô pensando, por que o nome dele é Lázaro? Ele sofre tentações no deserto, tipo, para se assemelhar com o Messias, para fazer um paralelo entre ele e Jesus? Não tem tipo, explicação. Não faz nada a ver isso aí. Tipo, por que Lázaro? E olha que a gente pesquisou, a gente não achou nenhuma explicação do porquê o nome do cara é Lázaro. Tem. Foi porque quiseram. Um nome bonito, Lázaro. Assim, Lázaro o legal é, independente. sabe o que é legal? Independente do episódio ser ruim, a gente tem assunto, né, cara? Pra vocês que estão assistindo. É que nós é nerd, né? Vocês devem concordar. Normal. Isso é bom. Pra mim, isso é um cumprimento. Vocês têm que concordar que isso dá assunto, cara. É impressionante. A gente, engraçado, né? Agora parando pra pensar, a gente tira maiores assuntos dos piores episódios. Quando o episódio é muito bom, a gente não fala quase nada, porque a gente não tem muito o que reclamar. Mas quando o episódio é ruim, a gente puxa coisa. Espacial não tem como falar, cara. Mendigo espacial. Só foi bom. Finaliza, meu. Mas é isso. Vamos finalizar logo aqui então, porque esse vídeo já ficou grande pra caramba. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilha, comenta por que esse episódio é ruim, na sua opinião, ou se ele é bom. O que você achou dessa trolha de episódio? Não deixe de seguir, de novo, não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Essa semana que passou, a gente postou bastante vídeos sobre espécies. Curte lá, a gente tá com esse trabalho. Tem vídeo sobre os vampiros de sal. Tem vídeo... Em breve vai chegar o vídeo sobre os Órios. Tem vídeo sobre as raças vão aparecendo por aqui. E é isso. Agradeço quem chegou até aqui. Curte, compartilha de novo. Não deixe de deixar o seu like aí, ajuda o nosso trabalho. E é isso. Brunão? Pisa forte no like, galera. Muito obrigado. E deixa aí o comentário de vocês, do que vocês acham desse episódio, né? E se vocês têm alguma ideia, alguma sugestão, um feedback do nosso trabalho, a gente fica muito feliz dos que vocês já mandaram e a gente sempre espera essa interação de vocês. Eu deixo aqui a minha vida, para vocês, a vida muito longa e muito próspera. Obrigado. É isso aí. Aplar.